E, gente, falando de julgamento do Supremo Tribunal Federal, nesse momento quem está votando é o ministro Dias Toffoli, né? Só tentar aqui achar uma atualização para vocês sobre o nosso orçamento secreto. 4-3, o Luiz Fux vota por derrubar o orçamento secreto. O ministro Luiz Fux acompanhou a ministra Rosa Weber e nessa quinta-feira votou por considerar inconstitucionais as emendas do relator geral do orçamento, as chamadas RP9, né? Que são a base aí dessa articulação. E ainda tem esse detalhe na história da PEC da transição, né? Se o Supremo derrubar o orçamento secreto, tira o poder do Arthur Lira. Olham como é que isso tudo está interligado. Gente, volta para cá, porque eu queria fazer um comentário sobre isso aqui, porque eu acho que isso aqui é importantíssimo. Vejam como é que a política ela é dinâmica e você não precisa assistir House of Cards, é só acompanhar a política brasileira, que ela é muito mais interessante. É bom lembrar que o próprio PT, o Randolfo Rodrigues, essa galera da esquerda, todo mundo brigou contra a RP9. E se o Supremo derrubar a RP9, simplesmente a esquerda perde o poder de barganha e perde o controle sobre Arthur Lira, que poderia utilizar isso como artifício para aprovar a PEC da gastança. Então, olha que ironia. Olha a ironia da situação. A própria esquerda, essa galera que assim fez de tudo para derrubar o orçamento secreto, para prejudicar o governo Jair Bolsonaro, pode, ao fim e ao cabo, ser prejudicada por uma decisão do próprio Supremo. Olha que situação. Volta lá para a matéria, por favor. Agora são 4 votos pela inconstitucionalidade, né? Barroso, Fachin, Rosa Weber. E 3 mantendo as emendas de relator, Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Ô, Joelton, vamos aproveitar que nesse momento está votando o ministro Dias Toffoli, vamos colocar um pouquinho o voto do Toffoli para a gente acompanhar um pouco e ter uma ideia mais ou menos do que o Toffoli, qual o entendimento do ministro Dias Toffoli nesse julgamento. Pode colocar no ar, por gentileza, Joelton. Se impõe estabelecer que o conjunto de transferências discricionárias destinadas a cada município não pode ultrapassar em cada exercício o limite correspondente a 50% do FPM recebido pelo respectivo município. Terceiro, deve-se trazer nas emendas parlamentares destinadas ao atendimento local um papel subsidiário. Ela deve estar envolvida como um papel subsidiário no planejamento nacional. E elas não podem ir de encontro, e muito menos inviabilizar as políticas públicas para o atendimento de todo o território nacional, segundo indicadores populacionais e socioeconômicos. E por isso tudo, senhora presidente, para a parte dispositiva do voto, eu digo, em primeiro lugar, que acompanho Vossa Excelência nas preliminares todas, só para o registro formal, assim como, né, já foi feito pelos demais colegas, e conheço em parte das ações que Vossa Excelência conheceu. No meu voto, eu julgo parcialmente procedente os pedidos para conferir interpretação conforme os dispositivos questionados, no sentido de que eles devem observar os princípios da transparência, da proporcionalidade, da imparcialidade e da isonomia entre os entes federativos, todos os entes federativos, devendo ainda os poderes executivo e legislativo, no âmbito de suas competências, regulamentar, no prazo de 90 dias, a execução da RP9 e, nessa regulamentação, serem observados os seguintes critérios. Primeiro, o Poder Executivo Federal deve publicar anualmente para cada Estado e Distrito Federal a relação dos programas estratégicos e projetos prioritários nos quais, e exclusivamente neles, devem ser alocadas as emendas de relator. Observada a compatibilidade dessa programação com, primeiro, a Constituição Federal, especialmente o disposto
nos incisos 2 e 3 do artigo 3º, bem como no parágrafo 7º do artigo 165. Isso com o objetivo de promover o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E segundo, com as demais normas pertinentes, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os planos nacionais, regionais e setoriais e os indicadores socioeconômicos pertinentes. Segundo critério que deve ser adotado nesse prazo de 90 dias que compõe o dispositivo do meu voto. Para assegurar o pacto federativo e a isonomia no tratamento dos entes municipais, estabelecer que o conjunto de transferências discricionárias destinadas a cada município não podem ultrapassar, em cada exercício, o limite correspondente a 50% do FPM recebido pelo respectivo município. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque senão acaba se trazendo uma desigualdade setorial e a Constituição, no meu olhar, não permite isso, especialmente pelos dispositivos dos próprios dispositivos já citados. Mas voltando ao dispositivo, o terceiro ponto e último, as emendas parlamentares destinadas ao atendimento local devem ter papel integrante subsidiário no planejamento nacional e não podem inviabilizar as políticas públicas para atendimento de todo o território nacional, segundo indicadores populacionais e socioeconômicos. Senhora Presidente, pedindo vênia às várias visões já apresentadas, mas penso que há muito em comum nos nossos posicionamentos, no nosso pensamento. Eu agreguei alguns que penso que ainda não tinham sido trazidos, por isso que eu digo, sem prejuízo de uma rediscussão, dependendo do resultado final da somatória dos votos, é esse o meu voto, sem antes não deixar de novamente elogiar o voto de Vossa Excelência, o tema tão bem trazido por Vossa Excelência, e vou fazer chegar à senhora secretária essa parte dispositiva do meu voto. É como voto, senhora Presidente. Eu nem tenho coragem de pedir vênia para fazer esse voto, porque eu acho que tem tanta integração no voto de todos. Né? Tá aí, vejam aí, gente, vamos lá, né? Vejam aí, oitavo voto, 4-4, tá? 4-4, e vejam aí que o voto do Toffoli, ele teve uma amplitude maior, né? Ele até considera as emendas de relator constitucionais, mas ele estabelece vários critérios de publicidade para esse tipo de emenda, inclusive com participação do Poder Executivo. Agora, tem uma questão aí que é interessante aí dessa história, porque nós temos ainda os votos do ministro Gilmar Mendes e também do Ricardo Lewandowski. E tem um detalhe, e agora da Carmen Lúcia, né, que nesse momento ela começa a votar. Pode trazer para cá direto, Joelton, porque esse julgamento vai até aproximadamente, pelo horário aqui, eu acredito que o julgamento vai até às 7h30 da noite, então daqui a pouco o antagonista vai ter todos os detalhes desse julgamento. O fato é o seguinte, temos mais 3 votos, né? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, né? Aí são as grandes dúvidas. E aí, dependendo de como o Supremo decidir, isso vai afetar diretamente o Congresso Nacional, né? Porque hoje o Congresso Nacional tentou votar aí uma norma, né, um projeto de resolução para regulamentar o orçamento secreto. Não deu muito certo, porque houve resistência de vários parlamentares. E essa ação vai ficar para a próxima terça-feira. Coloca na tela, por gentileza, Joelton, nota que nós publicamos agora no início da noite. Pode subir, por gentileza? O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, resolveu adiar para a próxima terça-feira a votação do projeto de resolução da Casa que estabelece regras para a divisão dos recursos destinados às emendas de relator geral, né, o chamado orçamento secreto. Pode descer, Joelton? Pode descer, por favor? Pode? Aí? Pode descer mais. Só para a gente colocar as regras. Nesse projeto de resolução, que foi apresentado de forma oficial hoje, né, com o relatório do relator geral do orçamento, Marcelo Castro, ficaram definidas, né, basicamente 4 diretrizes. Primeiro,
fortalecer a transparência na divisão das emendas, permitindo a indicação apenas por parlamentares, isso é uma crítica que foi feita nessa ação, respeitar a proporcionalidade das bancadas, né, e que a aplicação de 50% desses recursos sejam em saúde e assistência social, né. E tem um detalhe, que esse detalhe importante, é que nessa regulamentação, as emendas de relator geral, elas não seriam impositivas, ou seja, não haveria a obrigatoriedade do Poder Executivo de pagá-las, independentemente do cofre, né? Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, tá? Então, isso é um detalhe importante, tá? Isso deve ser apreciado na próxima terça-feira, e esse julgamento do Supremo é importante, porque se o Supremo, por exemplo, considerar as emendas de relator legais, mas com alguma modulação ou com algum tipo de regulamentação, esse assunto vai ser resolvido na próxima terça-feira, na sessão do Congresso Nacional. Se o Supremo considerar as emendas de relator ilegais, aí vai ser um belo de um abacaxi para se resolver também na terça-feira. Rodrigo Pacheco disse hoje na sessão do Congresso que não necessariamente o fato do Supremo considerar as emendas de relator ilegais, isso afetaria a regulamentação. Por quê? Porque o Congresso ainda poderia apresentar embargos de declaração ou até algum outro tipo de recurso, né, por causa do placar apertado, né? Só que, lógico, isso dependeria basicamente de uma reconfiguração do Supremo, né? Vou lembrar que ano que vem o ministro Ricardo Lewandowski já se aposenta, né? Então, todas as bolsas de apostas aí do Supremo estão dando o Cristiano Zanin como favorito para substituir o Ricardo Lewandowski. Então tem muita coisa ainda tem muita coisa em jogo. O fato é o seguinte: se o Supremo considerar inconstitucionais as emendas de relator, toda a articulação do Lula e toda a articulação do Centrão para a PEC da transição, ela basicamente vai por água abaixo, tá? E tem eu acho legal do chat e também das nossas fontes que nos acompanham, é que eles já atualizam para a gente para efeito de... Aqui nos atualiza online, tá? Tô recebendo a informação aqui que os embargos de declaração não têm efeito infringente, né? Não tem efeito, não suspende o efeito das ADPFs, tá bom? E a decisão do Supremo vai ser válida a partir da publicação da ata do julgamento. Então, assim, vejam que isso também pode alterar aí a questão dessa regulamentação do orçamento secreto ou não lá no Senado, tá? E a expectativa, se o julgamento terminar hoje, pode ser que o caso, essa ata já seja publicada amanhã e a medida já tenha validade a partir desta sexta-feira. E algo que eu escutei de alguns colegas do Supremo é que os ministros querem encerrar o ano com essa história hoje, já querem acabar com esse julgamento, e aí o Congresso que se resolva na próxima semana, tá bom?